Olá, seja muito bem-vindo ao Estrategicamente, nosso programa para desvendar mentes de pessoas brilhantes e de empresas e de todos que de alguma forma estão na vanguarda do mercado. Hoje eu tenho a honra de estar com uma pessoa ao meu lado, que eu tenho certeza que todos conhecem, que tem quase 4 décadas de jornalismo, de TV, né, que hoje está à frente do MasterChef, mas também tem 2 décadas como empresária estudiosa do comportamento feminino, que é a Ana Paula Padrão. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, estou Que feliz de estar prazer. aqui. A honra é No minha. que honra estar com essa mulher do meu lado. E eu queria já começar logo de cara trazendo aqui uma discussão sobre, um pouco do que as pessoas não conhecem da Ana Paula, né. Então, a Ana Paula tem imagina, você desbravou muitas frentes como mulher. Você desbravou no jornalismo, você desbravou na sua vida como empresária, né, desenvolvendo uma empresa, desenvolvendo vários negócios que de certa forma contribuem para o desenvolvimento da mulher na sociedade. Você é uma desbravadora. E para começar eu gostaria de contextualizar um pouco, né, que como que foi essa transição de carreira de jornalista, né, de uma jornalista com aquela postura séria, falando de economia, indo cobrir, né, guerra, enfim, tendo toda esse peso de um conteúdo que não é simples de passar, e depois passar para um outro tipo de conteúdo e se reinventar em termos de marca pessoal, né, com o MasterChef, e ao mesmo tempo com vários negócios paralelos que provavelmente fazem parte da tua essência e que tem alguma bandeira tua por trás. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa trajetória, como foi isso? Não foi intencional. A primeira coisa que a gente tem que dizer é isso. Eu não planejei sair do jornalismo e ir para o entretenimento. Quando eu decidi deixar o jornalismo hard news, o jornalismo de bancada, eu já tinha metade do meu tempo de carreira na bancada, ancorando telejornais, e eu realmente queria parar de fazer aquilo. Eu queria parar de ter um momento de estresse com hora marcada todo dia. Eu já tinha, naquele momento, bem mais de 40 anos de idade, e eu sei o peso que isso tem, o peso que tem você carregar um momento diário de estresse muito forte. Por um modelo que eu já não necessariamente acreditava nele 100% mais. E quando eu não tenho energia suficiente para entregar para um projeto, é melhor eu parar com ele. Então, eu sempre amei o jornalismo, não é segredo para ninguém que eu gostava mais de estar na rua, de estar onde as coisas estavam acontecendo, de ser repórter, do que de estar na bancada. A bancada foi uma estratégia de carreira que eu pilotei bem, eu acho que eu tirei muitos frutos disso e aprendi um monte, foi uma etapa boa da minha vida, mas num determinado momento eu falei, será que faz sentido continuar com jornalismo com hora marcada? Num momento em que o streaming manda, em que você absorve notícia em que plataforma você quiser, no horário que você quiser. Aquilo começou a me incomodar e eu tinha tantos outros projetos na minha frente que eu pensei, eu acho que é hora de mudar. Eu nem sabia pelo que eu estava movida, mas eu sei que tinha um bicho de incômodo muito grande com o que eu estava fazendo. E toda vez que isso acontece comigo, eu não tenho mais 100% da minha energia para dar naquele lugar e naquele projeto, eu simplesmente vou embora. Porque eu me conheço e não vai dar certo. Você não nasceu para fazer mais ou menos, né? Eu sou muito intensa nesse sentido. Eu acho que eu não posso ser descrita como uma pessoa intensa em tudo o que faz, porque eu penso muito antes de fazer, eu sou muito ponderada, eu não sou violenta na comunicação, mas eu levo muito a sério aquilo que eu faço. Eu estou muito longe de ser uma pessoa séria, mas eu levo muito a sério as coisas que eu faço e não dava mais para ser feliz fazendo o que eu estava fazendo. Então, eu detonei uma mudança de cenários na vida, e quando eu deixei o jornalismo, eu não tinha nenhum outro emprego que não fosse as minhas empresas. Aí vamos para um outro lado da Ana, que é o lado que estuda comportamento feminino há mais de 20 anos, já teve algumas empresas diferentes ligadas à mulher,
A Tempo de Mulher é a primeira empresa que eu abri e ela vive até hoje, teve diferentes funções. Eu já tive um site que foi muito bem sucedido, eu já tive uma escola para mulheres, a Escola de Você, que também teve, num determinado momento, 400 mil alunas no Brasil inteiro, Uau! foi bem grande. Isso deu lugar ao desenvolvimento de um assessment para medição de autoestima feminina, que é usado em muitas empresas hoje. É uma metodologia que você É criou? um assessment mesmo, é um teste que você aplica e você... Autoestima é uma coisa que pode variar de acordo com o seu momento, a sua vida, a sua história. Não necessariamente você tem uma autoestima assim como você tem olhos claros. Você pode mudar isso ao longo da vida e normalmente a gente muda bastante. E o que é a autoestima? A autoestima é a sua reputação com você mesma. É o quanto você leva você em conta, o quanto de respeito você tem por si naquele momento e o quanto isso te empodera para fazer coisas legais da sua vida, que você deseje fazer, né? Não ser o tempo todo conduzida pelos outros. E a gente mede mais ou menos em que momento aquilo está e consegue fazer ações para modificar esse padrão de autoestima naquele momento. Que Então, a demais. partir do teste, você tem uma série de medições e você... Demora muito para desenvolver um assessment, porque a medição dele tem que ser muito precisa. A gente passou 3 anos fazendo isso e hoje ele está bem arrumadinho, bem bonitinho. Eu estou muito feliz. Já tem uns anos. Enfim, ele está sendo realmente aplicado em muitas empresas. A Tempo de Você hoje faz muitos eventos mais voltados para a mulher C-level, para a mulher que está inserida num contexto corporativo e que já tem um tamanho dentro dessa corporação. O evento mais importante do ano é o Women on Top, que acontece agora no dia 4 de maio, no WTC, em São Paulo. São 2 palcos grandes, com um auditório para 500 pessoas em cada palco, onde estão todas as principais presidentes de empresa do Brasil e vice-presidentes de empresa, e a maioria da participação delas se dá por speeches, por discursos, onde elas falam o que elas querem, e painéis curados por nós com temas que são relevantes para as corporações naquele momento, ou que estão em discussão nas corporações, ou que estarão em discussão daqui a um tempo, porque quando você começa a falar de mais de um assunto, você já começa a antecipar o que ele vai ser daqui a uns meses, né? Então, faço isso e faço vários outros encontros para mulheres C-level ao longo do ano. Eu poderia citar outras 40 coisas que eu faço, além de conduzir o MasterChef, mas é isso, eu sou muito inquieta, eu tenho muitos projetos ao mesmo tempo. Eu tenho uma presença importante em redes sociais, sou uma creator em rede social, sou muito procurada também para desenvolver ações para empresas a partir dos meus perfis, e tento não trabalhar nos fins de semana, tá fácil? Tento, né? Tento. Tento é ótimo. E até falando um pouquinho sobre essas multifacetas da Ana Paula Padrão, eu creio que cada dia mais as mulheres estão, né, já com multifacetas na vida, né, normalmente. Mas são jobs que elas não necessariamente escolheram, mas por uma questão social, a gente acaba sabendo que grande parte das famílias são conduzidas economicamente por mulheres e elas têm multitarefas, mas não conseguem fazer nada por si. E eu imagino que o contexto da autoestima, quando você entra dentro de uma empresa para fazer um trabalho como esse assessment que você realiza, lá tem todos os tipos de mulheres, né? Tem mulheres que são líderes, tem mulheres que são de outras áreas, que estão começando a carreira. E eu queria entender um pouquinho como que tá, se você tem, obviamente, né, na cabeça agora, uma visão de dados recentes, se existe, por exemplo, uma mudança de autoestima ao longo do desenvolvimento da carreira da mulher, ou se ela continua tendo problemas de autoestima quando chega numa cadeira, por exemplo, de C-level. A autoestima não tem a ver com o lugar onde você está sentada, com o seu crachá, nem com quanto você ganha por mês. A autoestima, em geral, é uma rachadura na sua reputação com você mesma, que é gerada a partir da primeira infância. Quando você educa um menino para ir para fora, você educa ele da porta da casa para fora, vai conquistar, vai
conversar com seus pares e se tornar líder daquilo, vai vencer, você está educando ele para um padrão mental. E quando você educa a menina da porta da cozinha para a sala, para ir ver se alguém precisa de um café, e normalmente quem está sentado na sala são homens, você educa ela para outro padrão mental. A partir disso, é muito difícil para a mulher desenvolver identidade própria. Ela desenvolve identidade a partir de uma outra pessoa. Ela passa a ser sempre a mãe do filho dela, a esposa do marido dela, a filha do pai dela. Ela não é um indivíduo com vontades próprias, com desejos próprios. Ela está sempre atrelada a uma agenda que não é a agenda dela, mas que ela absorve como sendo dela. Então, ela passa a encontrar felicidade na saúde dos filhos. Ela passa a encontrar felicidade no bem-estar do marido, da mãe, do pai, do chefe, em última instância, dos colegas de trabalho. E ela passa a cada vez menos conseguir responder uma pergunta que eu considero bem simples e muito complexa, que é: o que te faz feliz? O que te faz feliz é uma pergunta que é imediatamente respondida por qualquer homem com um projeto que é muito individual dele, de jogar futebol a, sei lá, fazer viagens de moto. Ele sabe o que ele gosta de fazer. A mulher passa antes pela agenda do outro. Então, assim, eu sou muito feliz quando meus filhos estão bem. Eu sou muito feliz quando a minha casa está em ordem. Então, tudo está sob controle. Nada que diga respeito à intimidade e à identidade básica dela. Porque ela não foi instruída para isso, ela não foi educada para isso. Mesmo ambição, não tem nada no seu gene que diga que você não é ambiciosa. E não tem nada no gene daquele cara que está sentado ali que diz que ele seja ambicioso. Mas a gente tende a ver a ambição no homem como uma qualidade positiva e tende a ver a ambição numa mulher como uma qualidade negativa, como um defeito de origem. Sim. Porque a gente não treina meninas e meninos na primeira infância para serem igualmente ambiciosos. Quando o menino começa a andar de bicicleta, você fala, vai, vai, e ele cai e machucou. Ai, deixa de ser bobo, levanta daí, vamos embora, vamos continuar. Caiu, tal. levanta, eu falo Caiu, com meu levanta. filho. Muitas vezes, para a menina, você diz, tadinha, machucou. Não precisa agora, meu amor, vamos para casa, amanhã você tenta de novo. Se não conseguir, não tem problema, seu irmão te leva na garupa. Exato. Você nunca vai... Você desenvolve a ambição com base no desejo de ser master em alguma coisa. Então, a criança, independentemente de ser menino ou menino, precisa querer aprender a andar de bicicleta. E com o estímulo de alguém que está de fora, de um coach, que pode de alguma ser referência qualquer. a mãe, o pai, o tio, o cara que está te ensinando a andar de bicicleta, não importa. Precisa de alguém te colocando para frente naquela tarefa. Se você não tem uma coisa e não tem outra, porque não adianta você ter a ambição trancada sozinha num banheiro sem treinar. Você tem que ter a disposição para treinar, você tem que ter o desejo de ser bom naquilo. E não adianta você fazer isso se alguém não te empurrar para aquilo, alguém não te der suporte, alguém não te der o reconhecimento necessário. E esse reconhecimento, para as meninas, vem mais difícil. Ele não é dado na escola pelos professores, ele não é dado depois no ambiente profissional. A gente tende a admirar mais essas qualidades que estão ligadas ao universo do trabalho nos homens e não nas mulheres. Então, por uma série de motivos que quase sempre se explicam pela cultura, as culturas latinas tendem muito a fazer isso, a gente tem mulheres que se formam com autoestima fragilizada. E isso pode ser aprendido, esse desenvolvimento pode ser feito, mas você precisa ter consciência disso e desejar se posicionar melhor na vida, ter mais conforto sentada dentro de você mesma, percebe? Perfeito. E isso independe de você ser a presidente da empresa ou ter acabado de entrar como estagiária, sabe? Talvez essas novas gerações, por estarem conectadas a muita informação
por todo esse tipo de conversa, por exemplo, que a gente está tendo agora, pode ser que uma menina mais jovem esteja escutando e já começa a abrir a mente para novas possibilidades e até se questionar um pouco mais. Eu acho que definitivamente as mulheres que entraram no mercado nos anos 80 no Brasil, como eu, abriram portas e pegaram caminhos que não necessariamente foram maravilhosos, tipo, a gente imitou muito os homens Sim. para conseguir transitar no mercado de trabalho que era muito masculino naquele momento, que é uma coisa que hoje eu acho desprezível, assim, a gente não precisa imitar ninguém, mas a gente imitou muito no começo. Você não tinha mulheres para copiar, você não tinha role model feminino à frente das empresas, então você precisava copiar quem estava ali, e as empresas foram feitas por homens para que homens trabalhassem nelas. Não foi um ambiente desenvolvido para a mulher. Só muito recentemente as empresas, e não todas, mas, enfim, muitas, e muito empurradas pelas circunstâncias, pela cobrança social, estão desenvolvendo projetos específicos para o conforto do trabalho feminino. Mas não dá para dizer que é 100%, não dá para dizer que... Eu espero que seja uma tendência daqui a pouco, mas ainda não é. Ainda não é. E até queria te perguntar uma coisa. Não sei o quanto quando você iniciou sua carreira, né, quando a gente fala de imitar os homens, agora eu vou trazer um pouco de filosofia e ciência, tá? Misturando um pouco. Eu entendo que o feminismo, ele veio até de uma forma agressiva também, quase como uma polaridade, porque realmente, né, para você ocupar um espaço, virou uma competição por um espaço. E a gente começou a ter que realmente imitar, entre aspas, ou se tornar ou construir uma polaridade masculina no nosso comportamento, que vem muito também da parte biológica da testosterona, que deixa mais agressivo, mais competitivo. De alguma forma, a sociedade feminina acaba adoecendo também por perder características que fazem parte da biologia feminina, hormônios que levam a gente a ter um olhar para o detalhe. A mulher naturalmente tem características diferentes do homem, né? E quando a gente vai para a característica 100% masculina também, é como se adoecesse a energia feminina. E eu falo de energia feminina não no sentido das características de uma mulher fisicamente, estou falando mais da questão biológica, ou seja, da essência daquilo que nos move como mulheres. Os hormônios são nossos grandes motivadores comportamentais, e a gente acaba tendo mais ocitocina, que é mais amor, cuidado, empatia, né? E eu vejo que o mundo foi para um caminho que até se tornou muito agressivo, muito competitivo, muito, enfim, muito mais testosterona. Enquanto hoje, cada dia mais a gente fala do cuidado, do autocuidado e do cuidado em geral, no sentido até da empresa, como um dos fatores de sucesso, né? Até empatia com o consumidor. E essas são características muito mais naturais na mulher do que no homem. É como se estivesse voltando às origens do que estava faltando da década de 80 para cá. Eu queria que você me trouxesse um pouco dessa visão sua sobre isso, né? Sobre o que é feminismo e sobre talvez essa polaridade que se desequilibrou. O que é o equilíbrio? Tá. Bom, primeiro eu preciso discordar de você quando você acha que hormônios dão às mulheres e aos homens características mais historicamente associadas à masculinidade ou à feminilidade. Eu acho que isso é verdade, mas você tem que levar em consideração inúmeros outros fatores, como, por exemplo, personalidade, Sim. educação, cultura, primeira infância. E se você olhar a história da humanidade, ela se define muito mais pela cultura daquele momento, daquele lugar na geografia, e daquelas pessoas do ambiente, do que necessariamente Biologia. pelo destino de cada Sim. um, dado a partir do nascimento, Sim. porque você nasceu homem ou você nasceu mulher. Então, eu acho que tanto uma mulher quanto um homem podem liderar, ser grandes líderes. Sim. Se você precisa de testosterona para liderar, o mundo estaria meio perdido. Agora, Esse ponto. que tipo de liderança o mundo construiu? O mundo construiu liderança para homens, Sim. porque ele construiu modelos de gestão masculinos. Sim. Então, quando você fala, a mulher tende mais ao cuidado,
Eu acho que isso é muito mais uma amarra cultural. Por quê? Porque o cuidado que a gente conhece hoje, a grande economia do cuidado, é ficar em casa observando os filhos e os mais velhos. Quando o cuidado poderia ser um modelo de gestão dentro de Isso, qualquer empresa. perfeito. Então, não é pelo gene, não é pelo hormônio, não é pelo seu sexo biológico que você pode fazer aquilo e não pode fazer aquilo outro, ou tem mais tendência a fazer aquilo do que a fazer aquilo outro. Eu acho que o mundo foi construído para que homens liderassem, porque isso foi a cultura construída no mundo, patriarcal, e mulheres participassem apenas da economia do cuidado, ficassem destinadas à estrutura doméstica, ao cuidado com os filhos, ao cuidado com os mais velhos, ao cuidado com a saúde da família, a alimentação da família, enfim. A história contou, porque é nobre, é digno, é magnânimo, é glorioso, a história dos homens. A história não contou a história das mulheres. Sim, isso Isso com é certeza. cultural, isso não tem nada a ver com biologia, na minha modesta opinião. Sim, sim. Tá? Então, eu acho que se a gente constrói estruturas onde as mulheres podem transitar bem, elas dominarão e liderarão aquelas estruturas. De Mas um a outro gente não jeito. tem, não sei se vai ser de outro jeito. Isso vai depender Talvez, muito mais da né? personalidade de Sim. cada uma, do que a gente aprendeu. Definitivamente, as mulheres dos anos 80, que entraram como eu no mercado de trabalho com umas ombreiras desse tamanho, muitas vezes usando gravata, muitas vezes usando cabelo curtinho ou preso, já não existem mais, graças aos tempos, a evolução, né? Sim, E da a gente mentalidade. conversando todo dia. Mas não sei que tipo de estrutura a gente fundaria. Certamente, do meu ponto de vista, seriam estruturas onde uma organização mais horizontal e menos verticalizada tenderia a fazer mais sentido. Mas eu posso afirmar isso? Não posso. A gente não teve um experimento Sim. de uma sociedade inteira organizada com estruturas do mundo do trabalho mais femininas do que E masculinas. mais horizontais do que verticais também, né? Que Até de horizontalidade você já tem os modelos de gestão já bastante estudados, né? Tem literatura sobre isso. Mas de mulheres o tempo inteiro em liderança ou empresas majoritariamente femininas dentro de uma estrutura social vasta, eu pelo menos não vi até agora. Sim. Então, eu acho que isso depende muito mais de cultura e da maneira como somos educados, que são os exemplos que eu citei na sua primeira pergunta, de como você educa um menino, como você educa uma menina, e como você faz uma sociedade inteira depender daquilo e aquilo vira um modelo mental. Então, é claro que vai ter mais mulher com problema de autoestima do que homem com problema de autoestima. Se a cultura fosse diferente, provavelmente isso não existiria. Certamente. Eu torço para que o que eu estudo há mais de 20 anos, que é autoestima feminina, seja uma matéria do passado daqui a pouco, que não seja interessante. Nossa, teve um momento na história que mulher teve baixa autoestima, olha que coisa louca. Eu espero que isso sinceramente aconteça, mas hoje eu estudo porque é necessário que antes de desenvolver qualquer grande tarefa na sua vida, você saiba quem você é e você se compreenda como um indivíduo que não depende de outros. Perfeito. Para estabelecer a sua... E que não seja escravo da biologia. Porque eu detesto quando dizem para mim assim, ai, você é tão cuidadosa, que fofa que você é. Não sou, não. Não sou, não. Não sou, não. Me educaram para prestar atenção nisso, mas não necessariamente. Se eu conseguir montar uma estrutura para cuidar disso para mim, se fosse uma empresa e eu pudesse botar homens e mulheres para cuidar disso e eu pudesse me ocupar de estratégia, tem muito mais a ver comigo do que ficar olhando o detalhe e o cuidado. Sim. E eu acho que isso não depende da minha testo nem do meu estrógeno, depende de quem eu sou. E se eu tivesse, em parte isso tem a ver com como eu fui educada. Eu fui educada por um homem
que não enxergava em mim apenas as qualidades femininas e que não enaltecia as qualidades historicamente consideradas femininas para ocupar um lugar no mundo. E o que meu pai me cobrava era que eu fosse uma pessoa que alimentasse o meu lado intelectual, que gostasse do jogo intelectual. E isso muito me beneficiou no futuro, porque eu não venho de uma família rica, eu não estudei em escolas maravilhosas, mas eu tinha liberdade para conseguir ser ambiciosa quando eu era pequenininha. Ou seja, um ambiente que te proporcionou abrir sua mente para outras formas de ser. Quando eu falei da biologia, até voltando um pouco nisso para corrigir um fator, a biologia ela nunca é determinante em nenhum comportamento, inclusive por isso os seres humanos evoluem, né? Porque ele tem a capacidade, inclusive, de ressignificar seus instintos. Não, e é um barato que a animais. neurociência hoje nos explique isso. Assim, eu sou uma mega fã da neurociência, porque eu acho que quando ela explica que tudo é sistema nervoso central e tudo é estímulo, e a compreensão que o seu cérebro tem daqueles estímulos que você recebe, você fala, putz, se na primeira infância eu educasse essa menina para ser incrível, ela teria sido. E até esse banco de dados que a gente usa para tomar decisões na vida e nos negócios vem exatamente do que você falou, né? Da genética, que aí sim é um fator importante, né? Que são todas essas culturas anteriores, Claro, onde evidente. a mulher tinha um papel X e Y, e por isso que o nosso organismo é assim, com determinado padrão hormonal. E tem o nosso banco de dados. E o banco de dados mais importante é da nossa infância. Você tem toda a razão. Aliás, os pais que estiverem ouvindo, por favor, eduquem seus filhos para eles viverem o que eles quiserem e para eles expandirem a mente fora do ambiente cultural pequeno, né, que limita e qualifica as pessoas em caixinhas. Eu acho que esse é um ponto... Expectativa social em torno de quem você vai ser. Exatamente. Tira a expectativa, deixa ser. Deixa livre. Aliás, eu queria saber sobre o tempo, que seu negócio que nasceu há 13 anos atrás, no momento que não era comum falar, né, de empoderamento feminino como é hoje. É uma palavra que já ficou até, de certa forma, todo mundo fala, mas, na verdade, poucas pessoas realmente colocam em prática, como você falou. E qual foi a tua motivação para lançar isso? E como evoluiu até chegar no Woman on Top, que é esse evento que você mesma lidera e que dá voz para grandes mulheres executivas e que oferece essa conexão entre elas e quem está começando. Então é quase um ecossistema de negócio. Explica um pouquinho dessa motivação lá atrás, onde não era tão falado sobre ainda. Eu acho que a minha principal motivação para começar a estudar comportamento feminino foi o meu próprio comportamento. Eu, até 40 anos de idade, não fiz absolutamente nada que não fosse trabalhar. O que eu acho uma claríssima desproporção. A vida não tem essa proporcionalidade, a vida não é só trabalho. Acho um claríssimo desequilíbrio e eu assumo que eu era uma pessoa altamente desequilibrada até os meus 40 anos de idade. Dito isso, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz e da carreira que eu construí. Talvez, se eu tivesse que começar tudo de novo, com a experiência que eu tenho hoje, ou pelo menos com o desenho de sociedade que a gente tem hoje, eu tivesse a oportunidade de ter sido um pouco mais equilibrada. Mas não foi isso que me aconteceu, e eu acho que a gente é a gente, as circunstâncias da gente, os momentos da gente, e eu acho que eu fiz uma sopa muito boa dos ingredientes que a vida me proporcionou. Mas quando eu cheguei ali nos 40 anos, falei, bom, então tá, eu tô casada com esse negócio aqui e eu vou ficar casada a minha vida inteira com esse negócio aqui chamado trabalho? Não sei. E começou a me dar o comichão de querer ver outras coisas. E o que me chamou a atenção para isso foram outras mulheres. Foi um processo muito interessante, inclusive. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui correspondente um tempo lá fora, e quando eu voltei, eu era muito procurada pelo mercado financeiro, para falar com o mercado. Eu cobria economia já há muitos anos, para dar palestras sobre regiões de conflito no mundo, ou como cobrir um conflito. Falava muito com políticos, quase todo dia. Política era uma parte forte da cobertura dos telejornais nos quais eu atuava. Mas eu comecei também a ser muito chamada para falar para grupos de mulheres.
E eu falei, o que que essa mulherada vê em mim? Porque assim, eu não tinha nada associado ao tradicional universo feminino naquele momento. E eu comecei a entender que o que chamava a atenção nelas é que eu era uma mulher bastante feminina. Eu sempre fui muito pequena, muito. Meus gestos são mais femininos. Eu nunca tive. Fisicamente, eu não tenho nada masculino, né? Eu sou muito pequenininha, muito feminina. Delicada. Delicada até. É, e elas viam isso claramente. É uma mulherzinha, mas é Gigante. muito respeitada pelos próprios pares, tem voz própria, não depende de homem, não está casada há 2 décadas com o mesmo cara que, por acaso, é executivo de TV também. Sabe, nada disso aconteceu comigo. E eu acho que isso parecia uma dualidade para elas. As mulheres que tinham chegado a cargos importantes naquele momento eram mulheres muito masculinizadas, porque, claro, como eu, vieram de uma geração em que a gente precisava se masculinizar para disputar espaço no mercado de trabalho. E eu nunca consegui fazer isso. Embora eu tenha alterado bastante a minha voz, eu já tive uma voz mais frágil, mais aguda, e eu só reparei que eu mudei a voz muitos anos depois. Hoje eu tenho uma voz mais grave, que tem padrão mais masculino, mas eu não saquei isso na época. Eu devo ter feito outras Naturalmente. mudanças, naturalmente, né? Naturalmente, naturalmente Inconscientemente. pressionada. Naturalmente, inconscientemente, acho que é uma palavra melhor. Inconscientemente, exatamente. Eu fiz muito isso. Então, eu comecei a conversar com elas e prestar atenção em tudo que me faltava. Porque, obviamente, para só trabalhar, a gente abre mão de muitas outras coisas. E eu comecei a observar que os homens também eram muito desequilibrados. Os homens que só trabalhavam quase sempre estavam bastante infelizes. Tinham uma relação ruim com o álcool, com remédios controlados, com a família. Descompressores, né? E com a própria família. É difícil voltar para casa quando você está sob muita pressão ou quando você está carregando um fracasso. Nem Porque todo mundo chega num ninguém vira ambiente para uma de... mulher que decidiu parar de trabalhar e fala, ô, sua fracassada. Sim, Mas um homem que decide parar de trabalhar fala, ô, loser, fracassadão. exatamente. Não é fácil. É muito duro para eles também. Eu falei, nossa, a gente brigou tanto para ser isso, não quero também. E aí eu comecei a pensar em como eu ia me equilibrar e a primeira coisa que eu pensei foi eu preciso de mais tempo para mim. Porque trabalhando 24 horas por dia, sábado e domingo, inclusive, eu não vou ter tempo para mim para fazer outras coisas que eu desejo fazer da minha vida. E eu comecei a ler toda a literatura que eu podia sobre mulheres, sobre o feminismo dos anos 60, dos anos 70, como a gente chegou até ali, tudo que a gente deixou para trás, todas as letrinhas pequenininhas do contrato que a gente não leu e assinou, e fazer movimentos mais propositais na direção de fazer mais matérias com e sobre mulheres, ir a lugares onde eu pudesse cobrir de maneira mais sistemática a condição feminina, e o que havia no mundo de novo nesse sentido. E isso acabou gerando uma necessidade de trabalhar com essa área. Então, alguns anos depois, eu abri a Tempo de Mulher e ela foi se diversificando ao longo dos anos. Eu não tenho uma amarra nela. Eu acho que eu cumpro aquilo que a minha dor me leva a cumprir a cada etapa desse processo, que é quase uma missão. Quando eu percebo, e eu percebi já há alguns anos, o quanto de solidão tem numa mulher que é C-level hoje, tem um grau muito alto de responsabilidades, eu falei, eu preciso botar elas juntas para elas perceberem que não é uma dor individual única, que é uma dor que pode ser compartilhada, porque ela é muito parecida em todas elas. E em outras um pouco mais novas, é isso que você quer da sua carreira? É isso que você quer em última instância da sua vida? Chegar, tudo tem um preço, eu acho que isso que é importante lembrar. Até mesmo quando você fala, né, de que Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Tudo tem. Eu até queria, a gente vai ter que partir para os últimos momentos, mas eu queria
contar um episódio e trazer até sua opinião sobre isso. Eu faço parte de grupos de networking de executivas e uma delas eu estava almoçando esses dias, falando até de história pessoal. Ela, uma mulher que abandonou uma empresa também global, uma empresa multinacional, e abandonou o cargo dela de liderança, bem posicionada. É o próximo movimento. É o próximo movimento. Só que eu vou contar uma, talvez, analogia real que acontece bastante. Eu mesma vivenciei bastante essa palavra, né? Que é sangue nos olhos. Quando você entra numa empresa, e até hoje é assim, falando de grandes empresas principalmente, né? E até, enfim, não posso falar por todas, mas passei por muitas marcas grandes perto de mim, por ser, né, trabalhar em prestadoras de serviço e consultorias. E o que a minha amiga, né, me mostrou foi, eu decidi parar por causa dessa foto que eu vou te mostrar. Ela me mostrou uma foto onde ela estava com sangue nos olhos de verdade. Os olhos cheios de sangue. E aquilo estava acontecendo até que um dia que ela acordou cega e não tinha motivo nenhum para ela estar cega, a não ser a pressão e uma autopressão, porque a mulher, para ela ter uma posição de liderança, ela precisa fazer muito mais do que um homem. E a verdade é que a gente se pressiona muito para poder lidar com essa síndrome de impostora, para poder lidar com um ambiente que talvez não te valorize se você não for muito acima daquele padrão do que seria alguém naquela posição, talvez até um homem. Então, existe uma cultura ainda brasileira nas empresas, que, mesmo multinacionais que estão no Brasil, porque lá fora é diferente. E Depende do lá fora, tá? dependendo do lá fora, claro. Não Né? é, Lá não é fora, todo lá nem fora, todo não. lá fora. Não é todo lá Eu tô fora, falando não. mais da cultura brasileira, porque é onde, né, tenho mais conhecimento de causa das empresas multinacionais que vieram para cá também. Onde existe essa palavra, essa frase, sangue nos olhos, quando vai contratar, inclusive, uma mulher e uma líder, a gente quer alguém que tenha sangue nos olhos. Mas olha, isso é dito para os homens também, justiça seja feita. Sim. Eu não acho que eu acho que a questão não é que a empresa exija mais da mulher. Eu acho que a empresa exige a mesma coisa. Porém, tem duas diferenças. A primeira, do meu band-aid aqui na ponta do dedo, porque eu cozinho, eu adoro cozinhar no fim de semana, e esse fim de semana eu cortei a unha, o dedo, tudo, e tá doendo tanto que eu botei um band-aid. Ai, Jesus. Duas coisas, duas diferenças. A primeira é, se o cargo exige 100% de proficiência em tal área, a mulher não concorrerá àquele cargo se ela não tiver 100% de proficiência naquela área. O homem, se tiver 50%, vai concorrer. E isso é o quê? Cultura. Isso não é genética, isso não está na personalidade dele, isso é cultura. Quando você manda um homem se aventurar lá fora, ele não vai saber o que fazer da primeira vez, como pula aquele buraco, como atinge o outro lado. Ele vai tentar, ele vai cair 2, 3 vezes. A mulher não foi exposta a isso. Então ela fala, eu preciso estudar até ter esse 100%. E isso tira ela de muitas oportunidades que seriam interessantes. Ela não se valoriza, ela não pede aumento como ele pede. É muito difícil uma mulher sentar na frente de uma liderança e dizer assim, eu preciso de um aumento. E quase sempre quando ela faz isso, ela associa diretamente o que ela acha que merece ganhar com aquilo que ela está entregando. O homem fala assim, eu estou precisando porque não está dando para pagar as minhas contas. E simples assim, né? E simples assim, exatamente. Então, tem diferenças que são, do meu ponto de vista, muito culturais, muito ensinadas, muito aprendidas. E a segunda a gente fez conta durante muito tempo dentro das organizações para perda da mulher durante a licença maternidade. Sim. Isso hoje é um discurso que, se um CEO sentar aqui e fizer, ele vai tomar pedrada, ele não vai sair daqui porque ele vai ser pregado numa cruz ali na esquina. Mas eu, que tenho já mais de 50 anos, ouvi muito dizendo assim, olha, são 2 currículos idênticos. O dela é até um pouco melhor, mas está na idade fértil. Tipo, eu vou perder essa mulher durante 6 meses, como se fosse uma perda. Ou seja, nenhum conforto para o trabalho feminino, nenhuma cultura de mulheres podendo liderar em empresas. E hoje você vê casos de mulheres que são
contratadas na gravidez, que são promovidas na gravidez ou promovidas durante a licença maternidade, as empresas andam, porque elas estão se adaptando a Estão sendo isso. pressionadas socialmente também, né? Por Obviamente uma foram nova bastante geração. pressionadas. Do jeito que a gente está pressionando agora para falar de 50 a mais. Sim, exatamente. Tem Outro o tema número muito de forte. empresas que não contrata ninguém de 50 a mais de 10 anos é ridículo de alto. E a gente está começando a falar disso agora. Eu acho que essa vai Sim. ser uma discussão de daqui a pouco, sabe? De agora já, né? Pensando no prolongamento da juventude, porque alguém com 50 a mais hoje é alguém extremamente ativo, jovem, é os novos 25, né? Então, mas ganham bem porque tem mais experiência e tem planos de saúde muito mais caros, que é a mesma conta que o cara fazia para a mulher na licença maternidade, ele faz hoje antes de contratar uma pessoa de 50 a mais. A gente vai precisar rever isso. Aliás, esse Vai não é precisar um rever, tema... porque a gente está em 2024, daqui a 30, 25, 26 anos, nós seremos um país velho. Nós seremos um Exato. país velho. Em 2050, a gente vai ser um país de pessoas de 60 a mais. E aí? E aí? Quem vai tocar as empresas? Eu quero ver. Quem vai tocar as empresas? E se não é um processo que começa agora, não vai adiantar querer correr de rota daqui a 10 anos, quando esse fantasma estiver batendo na sua porta querendo entrar. E com uma geração nova que não quer mais ter como idealismo uma... Sai às 5 da tarde, Exato. tchau, trabalho. Vai embora. Exato. E estão certos. E estão certas. Porque a vida é a vida, trabalho é outra coisa. É uma coisa que vai ser top-down e bottom-up ao mesmo tempo, Exatamente. né? E a cultura vai se modificar sozinha por uma questão até da própria situação do ambiente. Vai se modificar porque as empresas vão precisar. Quando começa a mexer no bolso, elas vão lá e fazem alguma coisa. Isso é verdade. Isso é verdade. Ainda Né? mais aqui onde não há planejamento financeiro de longo prazo. Né? Exato. Ana, eu infelizmente vou ter que acabar. Acabou? Porque Não acredito. eu gostaria de puxar. Começou ainda. Nem começou, porque eu queria entrar muito nos temas, inclusive sobre tudo que vai rolar no Women on Top, que são temas emergentes e urgentes. E para mim tem alguns pilares que você comentou, não sei nem se foi antes ou durante a entrevista. Vamos falar de etarismo, que é um negócio que a gente tocou Sim. aqui. Vamos falar de saúde mental da mulher. Perfeito. Essa líder que não está aguentando e está indo embora, é um desenho que tem se repetido. Sangue nos olhos, Sabe, não dá. Vamos falar de ESG, principalmente o S. Vamos falar de empreendedorismo feminino, um lugar para onde as mulheres vão, que tem crescido no Brasil e tem parecido um pouco mais confortável para a mulher. Vamos falar de autoestima em diversos vieses, é um tema do meu coração, adoro falar sobre isso. Enfim, vamos falar de muito assunto legal. As principais líderes estão no palco, muita presidente de empresa, muita vice-presidente de empresa, dia 4 de maio no World Trade Center. Estou te convidando aqui agora, se você quiser ir, vai ser uma honra. Eu também estarei lá, claro, com certeza, sem dúvida. E acho que são temas que depois, se você puder explicar como que faz para ter um pouquinho de acesso para quem não puder ir e tiver alguma conexão de redes sociais. Imagina, o Terra transmite, gente. Olha só, o Terra vai transmitir. O Terra transmite, são 2 auditórios, os 2 auditórios para 500 lugares, e os 2 serão transmitidos. A gente vai começar a transmissão na hora que começar a primeira sala, o fim da transmissão vai se dar mais tarde, mas tudo no mesmo dia, no mesmo 4 de maio, que é um sábado, que é um dia em que você pode realmente ter o seu dia, ir lá transitar, fazer muito networking, conhecer muitas mulheres legais, participar das ativações, tem muita ativação, a gente dá muito presente para quem vai para lá. Enfim, tem uma sala VIP muito legal, onde você pode se conectar com outras mulheres super bacanas. É um ambiente muito bonito. E networking é tudo, né? Então, tudo. Então, bom, estará transmitido também pelo Terra. E, obviamente, que vocês vão ter, né, mais de perto a Ana Paula Padrão e todas as convidadas do evento que não são, né, não são pouca coisa. Olha, são hoje uma das motivações da minha vida, de eu levantar todo dia e fazer o que eu faço. Olha só que lindo. Deixa uma mensagem final para quem principalmente lidera negócios e para que as mulheres se sintam mais confortáveis nos negócios e para mudar a cabeça do empresariado brasileiro, por gentileza. Gente, você falou numa coisa muito interessante, a gente não teve oportunidade de voltar nisso. O que é feminismo? Tem escolas de feminismo que são muito diferentes umas das outras. Mas o feminismo, a definição de feminismo na essência é oportunidades iguais e direitos iguais, independentemente do gênero.
Ponto. Simples assim. Direitos iguais, oportunidades iguais, independentemente do gênero. Se isso é ser feminista, eu sou muito feminista. E eu acho que toda mulher tem quase que a obrigação de ser feminista. Certamente. Porque é só isso, é olhar para o outro e achar que você tem os mesmos direitos de estudar, de não ser molestada na infância, de poder fazer as suas próprias escolhas, de não ser relegada a um papel que não é o protagonismo na história do mundo. E ter as mesmas oportunidades, poder disputar o mercado de trabalho, poder ser livre para ter os seus filhos em paz, com sossego, com tranquilidade, com Nossa. oportunidade social para eles, com segurança Esse é para um tema que eles. valia até um outro programa, só para falar disso, Então, eu acho que é porque isso, assim, para de pensar no feminismo como se fosse um tabu, como se fosse uma coisa para temer. Se você é líder de uma empresa, pense, direitos iguais, oportunidades iguais, isso te leva, abre todas as portas, te leva a todos os lugares. ou seja, 2 KPIs aí para qualquer negócio. É isso aí. E põe como prioridade, porque se não for prioridade do líder, não vai para canto nenhum. Sim, se não virar meta, né, para o líder, não vai, não Não vai vai para gerar lugar nenhum. comportamento. Ana, ficaria 3 horas aqui também com você é maravilhosa. Muito, muito obrigada pela sua Eu que te presença. Foi uma agradeço. honra imensa. Imagina. E espero que vocês tenham também bebido dessa fonte, que aqui a mente foi para outros níveis, com certeza. Obrigada, gente, por ficar até agora conosco e esperamos vocês na próxima quinzena.